Constituição da República Federativa do Brasil. Título: dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo: dos Direitos Sociais. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relação de emprego. Protegida contra despedida arbitrária ou despedida sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Relação de emprego. Ocorre quando presentes os requisitos do artigo 3º da CLT. O empregado é hipossuficiente em relação ao empregador. Prestação de serviços, sob a dependência do empregador. Natureza não eventual. Mediante salário. Intuito personae. Relação de trabalho. Decorre de uma obrigação de fazer. As partes da relação estão equiparadas. Contraprestação em dinheiro equivalente ao trabalho prestado. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia do tempo de serviço. Salário mínimo. Fixado em lei. Nacionalmente unificado. Capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as necessidades vitais básicas de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Necessidades vitais básicas. Velhas na TPM. Vestuário. Transporte. Educação. Previdência social. Lazer. Moradia. Higiene. Alimentação. Saúde. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção coletiva ou em acordo coletivo. Convenção coletiva, pactuada entre dois sindicatos, Sindicato dos Empregados e Sindicato Patronal. Acordo coletivo, pactuado entre Sindicato dos Empregados e empresa. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo. Para os que percebem remuneração variável. 13º salário. Com base na remuneração integral. Ou com base no valor da aposentadoria. Adicional noturno. Remuneração do trabalho noturno. Superior à remuneração do trabalho diurno. Adicional noturno urbano, 20%, regra geral. Rural, 25%. Duração da hora noturna, 52 minutos e 30 segundos. Horário noturno. Urbano, das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Portuário, das 19 horas de um dia às 7 horas do dia seguinte. Rural na pecuária, das 20 horas de um dia às 4 horas do dia seguinte. Rural na lavoura, das 21 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Participação nos lucros desvinculada da remuneração, ou participação nos resultados desvinculada da remuneração. É, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e a 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva, pactuada entre dois sindicatos, Sindicato dos Empregados e Sindicato Patronal. Acordo coletivo, pactuado entre Sindicato dos Empregados e empresa. Jornada de 6 horas. Para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Salvo negociação coletiva. Negociação coletiva. Modalidade autocompositiva de conflitos coletivos trabalhistas, em que os legítimos representantes dos trabalhadores e dos empregadores buscam superar divergências para concluir contratos, convenções ou acordos coletivos, fixando condições de trabalho. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Hora extra. Remuneração do serviço extraordinário, superior, no mínimo, em 50% à do normal. Gozo de férias anuais, remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. 120 dias, regra geral. Artigo 7º da Constituição Federal e artigo 392 da CLT. 180 dias, empresa cidadã. Facultativo, apenas para gestantes de empresas inscritas no programa Empresa Cidadã.
180 dias, serviço público. Obrigatório, regra geral no serviço público. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. 1 dia, artigo 473, terceira da CLT. Tacitamente revogado. 5 dias, artigo 10, primeiro, ADCT da Constituição Federal. Regra geral constitucional. 20 dias, empresa cidadã. Apenas para trabalhadores de empresas inscritas no programa Empresa Cidadã. Proteção do mercado de trabalho da mulher. Mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Aviso prévio. Proporcional ao tempo de serviço. Sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho. Por meio de normas. De saúde. De higiene. E de segurança. Adicional de remuneração. Para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Na forma da lei. Aposentadoria. Assistência gratuita aos filhos e aos dependentes. Desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e em pré-escolas. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Convenção coletiva, pactuada entre 2 sindicatos, Sindicato dos Empregados e Sindicato Patronal. Acordo coletivo, pactuado entre Sindicato dos Empregados e empresa. Proteção em face da automação. Na forma da lei. Seguro contra acidentes de trabalho. A cargo do empregador. Sem excluir a indenização a que este, empregador, está obrigado. Quando incorrer em dolo ou culpa. Ação. Quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho. Com prazo prescricional de 5 anos. Para os trabalhadores urbanos e rurais. Até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Proibição de diferença. De salários. De exercício de funções. E de critério de admissão. Por motivo. De sexo. De idade. De cor. Ou de estado civil. Proibição de qualquer discriminação. No tocante a salário e a critérios de admissão. Do trabalhador portador de deficiência. Proibição de distinção. Entre trabalho manual, técnico e intelectual. Ou entre os profissionais respectivos. Proibição. De trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Igualdade de direitos. Entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Presença de órgão de intermediação de mão de obra. Através de sindicato da categoria ou do órgão.